Bem-vindos de volta, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre microscopia óptica, certo? Esse assunto vai estar na página 106 do nosso livro de Biologia. Espero que vocês me acompanhem por lá também, ok? Essa é a nossa aula de Biologia, aula de número 15, microscópio óptico, ministrado pela professora Brenda Carvalho. Vamos lá à nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre as principais características, do microscópio óptico. Vamos falar sobre as partes deles e vamos falar sobre os meios de preparação da célula para que depois ela vá para a análise, certo? O microscópio óptico, pessoal, eles ampliam entre 100 a 1500 vezes, A imagem vai ser gerada a partir de um feixe de luz que vai ser emitido por um local específico, por uma lâmpada específica. E ele vai conter as seguintes partes. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Vai conter a lente ocular, braço ou coluna, Vai conter o parafuso macrômetro e o micrômetro. Vai conter a base ou o seu pé. A lâmpada que vai ser embutida para enviar o feixe de luz, Condensador ou o diafragma, charriot, que eu vou mostrar para vocês numa imagem melhor, mais bem detalhada, a mesa, ou platina, objetivas, que podem ser de diversas quantidades de aumento, revólver ou tambor e o tubo ou canhão. Vamos ver mais especificamente. Aqui são imagens que são possíveis ser vistas, pelo microscópio fotônico, que são imagens de algumas delas. Como vocês estão vendo, essas cores são cores fantasias, são colorações que são colocadas nessas células para que melhor sejam visualizadas suas estruturas. O microscópio óptico, o microscópio fotônico, eles possuem três conjuntos principais. Eles vão ter as lentes ópticas, que são fabricadas em vidro ou cristais, Vão ser três conjuntos principais de lentes ópticas. Essas lentes elas vão trabalhar em conjunto para que venha a trazer o aumento necessário para a visualização dessa célula, ok? Aqui dá para ver melhor o charriot, que não viu naquela imagem, certo? Esse é o charriot. Vamos ver mais detalhadamente cada uma dessas partes a seguir. Nós vamos ter as oculares, Se vocês já foram ao nosso laboratório de biologia lá no Colégio Santa Rita, deu para verificar por meio do nosso microscópio óptico que é presente lá, essas oculares. Essas oculares, elas conseguem ser retiradas dessa estrutura, certo? Elas ampliam a imagem também, que é fornecida pelo sistema das lentes objetivas. Nós também temos o canhão ou tubo, que é essa estrutura, que ela vai servir como suporte para o sistema ocular. O braço, que é essa estrutura lateral, que ela vai servir como suporte para a platina e vai servir como suporte também para o revólver, certo? O revólver vai ser essa estrutura, ela vai conseguir realizar uma rotação, Vai conseguir realizar mudanças das objetivas, vai servir como suporte também para essas objetivas. As objetivas, normalmente, para cada revólver vai ter aí umas 4 objetivas. Ela vai ampliar a imagem, vai ser outro conjunto de lentes que vai ampliar a imagem do objeto que está sendo observado. Ele pode aumentar em 10 vezes, 40 vezes, 100 vezes, 80 vezes, por aí, vai depender do microscópio óptico. A platina, que vai ser, ou a mesa, que vai servir como suporte para observar o objeto, observar o organismo.
O condensador, que vai ser essa parte em específico, que vai distribuir regularmente a luz, né, que vai ser fornecida por meio do diafragma. Esse diafragma ele vai regular a luz, né, a intensidade captada, porque vai ser emitida pela lâmpada, o diafragma vai captar e regular a intensidade e depois vai emitir para o condensador. O condensador ele vai distribuir regularmente essa luz que vai ser atravessada pelo diafragma. E a fonte de luz, ou lâmpada, né, ela vai emitir toda essa luminosidade. Está aqui na parte inferior do nosso microscópio óptico. Nós temos também os parafusos macrométrico e o micrométrico, ele vai estar auxiliando na movimentação dessa mesa, certo? Para estar aproximando ou distanciando em maior amplitude ou menor amplitude o sistema de lentes, né? Que estará com a célula para ser observada. Nós temos aqui também a base ou pé, que será o suporte de todo o microscópio. Geralmente é onde vai estar encontrando também os botões de ligar e desligar do microscópio. Ok? Se ele for com base na energia elétrica. Resumo de todas essas partes, se vocês quiserem fazer um resuminho aí no caderno de vocês, com as principais informações das principais partes do microscópio, tá aí disponível para vocês. Base serve de apoio, o micrômetro permite movimentos verticais lentos de pequena amplitude da platina para a focagem. Macômetro permite movimentos verticais de grande amplitude da platina para a focagem. Revólver, suporte das lentes objetivas, permite trocar a lente objetiva rodando sobre um eixo. Braço, fixo à base, serve de suporte às lentes e à platina. Canhão, suporta a ocular na extremidade superior. Platina, base de suporte à fixação da preparação. Tem uma abertura central que deixa passar a luz. A pinça também, que eu esqueci de mostrar para vocês. A pinça ele vai estar segurando o sistema de lentes ou de lâminas para deixar mais seguro, mais fixo, né? Para na hora da observação não estar escorregando, né? O charriot, peça que permite movimentar a lâmina sobre a platina, e a lâmpada que vai emitir o feixe luminoso. Pessoal, temos dois conceitos dentro da microscopia, que é a questão do poder de resolução e o limite de resolução. O poder de resolução, ou PR, é a capacidade de uma lente ou do microscópio em formar imagens com detalhes mínimos. Já o limite de resolução é a menor distância que acontece entre dois pontos distintos do objeto, que poderão ser individualizados na imagem final, certo? O poder da resolução, capacidade de formar imagens com detalhes mínimos. Já o limite é o limite que pode formar entre dois pontos dessa imagem, desse objeto, para depois individualizar eles na imagem final, ou seja, ver com mais clareza. Quais são as técnicas para observação? Nesse slide eu pontuei para vocês algumas das principais técnicas, né? Nós temos o exame a fresco, né, ou a observação vital. Nós temos a técnica de fixação e coloração. Temos a técnica de radioautografia e nós temos a técnica de fracionamento celular. Algumas dessas mostradas aqui também, o esfregaço, que é muito comum, né, nas pesquisas, nas análises, o esmagamento, né, corte manual e o corte com micrótomo. São formas de estar adquirindo esse conteúdo para análise. Vamos detalhar cada um deles para vocês estarem vendo. Pessoal, o mais comum
na análise em microscópio óptico é com a utilização de lâminas, né? Esse sistema de lâminas, ela vai ser constituída por uma lâmina mais complexa, né? Ela mais composta um pouco, e tem uma lamínula que ela é mais fina, menos resistente do que a lâmina, certo? Essa lamínula normalmente ela vai vir acima do material que vai estar incluso aí na lâmina, e depois você vai ter que fazer como se fosse uma cola sobre elas duas para que fixe a lamínula à lâmina, certo? Com o material inclusa entre elas. Para se observar no microscópio, o material biológico precisa ter uma série de procedimentos denominados técnicas citológicas. Geralmente são colocados sobre uma placa de vidro retangular, que é a lâmina, coberto por uma placa de vidro bem fina, que é a lamínula. Há diversas técnicas de preparação de amostra, de acordo com o material a ser estudado e do tipo de análise que deseja obter. Nós vamos ver agora quais são as principais técnicas. Nós temos primeiro a observação em vivo, que é o exame a fresco. É um exame muito simples de ser feito, é uma técnica relativamente simples, porque o material biológico é simplesmente retirado e colocado sobre a lâmina, e depois ele será observado normalmente. Ele não precisa de nenhum outro recurso para ser analisado, além de ser colocado na lâmina para que isso aconteça, né? Ela normalmente é utilizada para observar células vegetais vivas, né? Por isso que chama observação em vivo. Fixação de célula é uma das mais comuns realizadas no campo científico para análises simples, também de certa forma simples, mas bem detalhada. São técnicas para evidenciar detalhes internos das células. Nesse caso, ele vai passar por alguns tratamentos diferentes. O primeiro tratamento que ele vai passar é o de fixação. O que é a fixação? A gente vai pegar a célula, né? Como é que você vai pegar a célula? Você vai retirar alguma parte do organismo, né? Cortar em uma pequena, numa estrutura fina, né? E aí você vai colocar ela exposta, ou a formol ou ácido acético, que são líquidos fixadores, né? Vai passar por essa fixação. Quando você coloca nesses líquidos que são fixadores, você vai matar rapidamente as células, certo? Você vai, de certa forma, retirar grande parte da sua coloração, vai deixar ela um pouco transparente, mas você vai preservar ao máximo as suas estruturas internas, né? Depois que você passa por esse período de fixação, não vai ser possível visualizar essas estruturas. Então, por isso que você vai ter que passar essa célula por coloração. Essa coloração, pessoal, nós temos diversas, né? Nós podemos citar muitas que estão presentes nesse processo de coloração. Algumas partes da célula, ela vai ter afinidade com alguns tipos de colorantes, outras vão ter afinidades com outros tipos de colorantes, fazendo assim com que fiquem várias partes com coloração diferenciada, e aí você vai visualizar melhor essas estruturas, certo? Aí eles vão apresentar baixo contraste, como eu falei para vocês, a técnica de realce foram desenvolvidas, que é a parte dos corantes citológicos, e as estruturas vão ser coradas, destacam-se das demais, permitindo a sua visualização. Aqui nós temos um exemplo. Por exemplo, aqui nós temos o cristal violeta, que ele normalmente ele vai corar o citoplasma vai ter afinidade com esse cristal violeta, vai corar de uma cor púrpura, certo? Nós temos também exemplo de Lugol, que ele deixa com essa cor mais alaranjada, né?
Nós temos também a safranina, que vai deixar mais com a coloração avermelhada. Temos exemplos também da hematoxilina, que vai ser um azul arroxeado, que vai ter uma afinidade muito grande com o núcleo. Então, se o núcleo tem afinidade, ele vai corar mais com a hematoxilina. E nós temos a eosina, que ele é alaranjado, vai ter uma afinidade maior pelo citoplasma celular. Então, como o núcleo tem afinidade com a hematoxilina, o núcleo vai ficar com a coloração mais arroxeado, mais azul arroxeado. Como o citoplasma celular tem uma afinidade maior com a eosina, ela vai ficar um pouco mais alaranjada, certo? Aqui exemplos de como é que fica a coloração, certo? Nós também podemos realizar essa coloração lá nas estruturas a fresco, né? Nós podemos pegar corantes especiais, como o exemplo o azul de metileno, que é muito presente nas colorações. Eles penetram na célula e evidenciam suas estruturas sem precisar matá-la, certo? São compostos que não precisam primeiro passar pela fixação para colorir, ok? O azul de metileno ele consegue realizar esse processo sem precisar passar pela fixação. Outro exemplo é o esfregaço, desculpa. Esse esfregaço, você vai pegar um material biológico, né? Ela vai estar pouco unida, por exemplo, aqui nós temos uma gota de sangue. Daí você vai, para evitar que as células fiquem sobrepostas, para evitar que elas fiquem empilhadas, você vai distribuir ela corretamente. Você pode distribuir ela com a lamínula, você pode distribuir ela com auxílio de alguma agulha, com auxílio de algum outro equipamento, para que ela fique mais espalhada e as células não fiquem sobrepostas. O esmagamento, como é que acontece esse processo de esmagamento? Esse processo de esmagamento para que seja possível a visualização, né? Você pode pegar partes de tecidos de animais moles, né, e tecidos vegetais. Esse tecido você vai passar pela fixação, que é passar pelo formol ou ácido acético. Você vai corar colocando o que tem a maior afinidade. E depois que você fizer essa coloração e tal, você vai fazer o esmagamento com pressão suave, né, sobre o material e pode também fazer a maceração. Vou aproximar aqui para vocês visualizarem melhor cada parte desse processo. Aqui está fazendo a coleta de células vegetais, né, da cebola. Na raiz é utilizado uma lâmina que faz a retirada de partes dessa raiz, né? Depois acontece a maceração dessa raiz, elas são picadas com esse estilete para que elas fiquem minúsculas e para que elas não se sobreponham. Logo após é colocado o corante. Aqui eles não colocaram, tá errado. Antes do corante, ele vai passar pela fixação, certo? Quando você faz a fixação dessas raízes já maceradas, ela vai matar a célula de certa forma, vai ficar um pouco transparente. Você joga um pouquinho de água destilada para lavá-las depois, né? E aí sim é que vem com o corante. Esse corante ele vai ter uma afinidade com algumas das partes do citoplasma, núcleo delas. Depois que você deixa um tempo corando, a lâmina vai ser coberta pela essa lamínula, né? O tecido ele vai ser esmagado, você coloca a lamínula, esmaga um pouquinho, aperta um pouquinho a lamínula sobre esses tecidos e logo em seguida você faz a limpeza desse local externo e depois você pode selar essa lamínula com a lâmina com base de unha, por exemplo. Você vai selar, você vai grudar, né, a lamínula à lâmina e depois vai estar preparado o material para análise.
O corte manual, ele também é possível ser feito, né, quando o material ele é firme, né, e fácil de ser retirado em estruturas finas. Você pode cortar utilizando bisturi, utilizando algumas lâminas, e esse corte é chamado de corte histológico. Nós temos exemplos aqui, figuras de alguns cortes histológicos. Nós temos também a inclusão e o corte com micrótomo. O corte com micrótomo, ele pode acontecer quando nós temos estruturas moles, né? E aí precisamos deixar elas um pouco mais rígidas para poder ir para a visualização. O que é que a gente pode fazer, né? O método mais comum é o da inclusão, que vai ter um tratamento para facilitar o corte. O que é que você vai fazer? Você vai retirar um determinado tecido, determinado órgão, determinada parte, né? E essa parte você vai colocar numa substância líquida que ela vai endurecer. Normalmente é utilizada a parafina, certo? Pega essa pequena parte, joga na parafina, ainda em estado líquido, e depois ela vai se solidificar. Depois que ela estiver mais endurecida, você separa assim um molde, né, normalmente quadradinho, e leva até um aparelho que vai fazer esses cortes de fina estrutura, conhecido como micrótomo, né? Ele vai cortar bem fininho. Aqui nós temos o exemplo do micrótomo, vou aproximar aqui para vocês verem como é a estrutura dele. Nós temos aqui exemplo também de como fica fininha a estrutura depois de cortada. Olha como ela sai bem fininha para observação. Depois disso, você pode colocar na lâmina e observar normalmente. Aqui é o corte com micrótomo, micrótomos de maiores tamanhos, né? Cortes histológicos gigantescos. E eu trouxe um vídeo para vocês mostrando essa preparação de lâminas para histologia animal. Quero que vocês prestem atenção, daqui a pouco retorno. Preparação de lâminas para histologia animal. Fixa-se parte do animal ou ele inteiro e isola-se o tecido de interesse. O material passa por uma série de álcoois para ser desidratado. O álcool substitui toda a água presente no material. O material é transferido para o xilol, que substitui todo o álcool e clarifica os tecidos. O xilol é substituído por parafina. O material é colocado neste suporte de alumínio, onde será coberto com parafina, que endurece para formar um bloco sólido. O bloco de parafina é colocado no micrótomo. O micrótomo é capaz de fazer cortes finos, pois o material foi endurecido. Os cortes saem em uma fita. A fita é transferida para uma lâmina, com o auxílio de um pincel. Este processo é repetido para toda a peça, gerando centenas de lâminas. As lâminas são coradas utilizando-se uma série de corantes e álcoois. A preparação será coberta com uma lamínula. Ao final do processo, estão prontas para estudo ao microscópio óptico. Agora que você já sabe como se prepara o material, vá ao microscópio virtual e explore algumas lâminas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Na próxima aula, iremos falar sobre a célula observada pelo microscópio eletrônico. Vamos ver os microscópios eletrônicos de transmissão e o de varredura, como eles são mais bem complexos e a visualização é bem melhor, certo? Aguardo vocês na próxima aula e até mais. Tchau!